Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre Para Martins. você que acabou de chegar no nosso canal, hoje estamos fazendo a leitura do livro de Jó, capítulo de número 4. Tá certo? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra e uma aplicação para se colocar na sua vida hoje, Amém. através, né, desse momento que a gente tem todos os dias com o Senhor. Para você que está chegando agora, fica até o final desse vídeo. E se você quiser deixar a leitura do livro de Jó da Bíblia em dias, a gente convida a entrar no nosso canal. Olha a nossa playlist, tem desde o capítulo 1º, tá certo? Mas não somente o livro de Jó. Aqui também você vai ter a leitura completa do livro de Eclesiastes, de Provérbios, de Cantares, tá bom? E eu tenho certeza que Deus hoje ele quer falar com você. Mas antes disso, Se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever, ativa o sininho também para você receber as notificações. Você que está no Facebook, você também pode compartilhar esse vídeo aí para a gente alcançar mais e mais pessoas. E se você quiser maratonar aqui o Café com Propósito, você também pode ouvir em todas as plataformas de podcast. é forte, igreja. Vamos iniciar a leitura hoje, gente. Hoje nós vamos falar sobre o momento, né, em que ele faz, que é amigo de Jó, ele tem ali uma fala, né? Ele começa ali um diálogo com Jó. Amém? Amém. Jó capítulo 4. Então ele faz da região de Temã em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu forças e muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome, e os seus filhos se espalham. Veio a mim de mansinho uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse: Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos, que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morremos para sempre, e ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai em uma barraca, e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Amém. Amém. Quer deixar algum versículo, amor, hoje? Só uma reflexão bem breve aqui, que esse amigo de Jó tá falando, né? Eu acho que ele no início ele pergunta se Jó, como é que ele pode ter ficado sem paciência, né, e sem a coragem, porque Jó ele dá palavras de apoio, né, de incentivo, de conforto para as pessoas, e naquele momento ele estava passando pela mesma coisa, ou quase a mesma coisa que aquelas pessoas estavam passando, né? E tipo assim, no final agora do texto ele já está dizendo que Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos eles encontram defeitos. Tipo, ele pergunta uma coisa e no final já tá dizendo que, tipo assim, Deus te abandonou, Jó. Pelo que eu entendi foi isso, né? Deus te abandonou porque ele não confia nem nos anjos dele, nem nos servidores dele. Entendeu? Tipo isso mesmo que eu vi na minha mente nesse momento.
Então vamos lá, gente. Capítulo 4 do livro de Jó. E eu tenho certeza que Deus vai trazer aí consolo, instrução para muita gente que está agora assistindo essa palavra com a gente. E hoje a gente vai falar sobre alguns pontos. Eu coloquei aqui uma lista, né? Que é a palavra de Elifaz, o pensamento de Elifaz, né? E creio assim, a gente tem que pensar e lembrar que Deus é Deus em toda e qualquer situação ou circunstância da nossa vida. E que às vezes as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, né? Elas vão estar do nosso lado, às vezes elas, por tentar ajudar, elas vão dizer coisas que não vai fazer sentido pra gente. Coisas que não é uma verdade, mas na mente, no coração, nos sentimentos daquela pessoa é uma verdade. E às vezes, sem a gente querer, a gente acaba sendo a gente acaba não ajudando e sim atrapalhando alguém, entendeu? E que a gente possa, nesse momento, tomar essa palavra de instrução para a nossa vida. Tá tudo bem se às vezes a gente. Porque a gente é humano, tá? Isso é muito importante. Às vezes você vai querer ajudar alguém, você vai dizer uma coisa que no lugar de ajudar aquela pessoa, você atrapalhou muito mais que ajudou. E é por isso que nós precisamos pedir a Deus discernimento. Discernimento para saber a hora de falar e a hora de calar. Discernimento para saber a hora de ficar perto e a hora de se afastar. Discernimento para saber a hora de estar ali para dar um apoio e, mesmo estando ali, não poder dar um apoio. E esse discernimento espiritual que somente em Deus a gente pode alcançar, gente, nós precisamos pedi-lo todos os dias na nossa vida. Afinal, nós sabemos que a nossa carne, que é a vontade humana, que é o desejo carnal, né? Ela todos os dias está militando, ou seja, lutando contra o Espírito. E o Espírito é a presença de Deus, é entender que nem tudo que eu posso fazer nessa terra vai agradar a Deus, que eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo vai edificar a minha vida, nem tudo vai ser bom para a minha vida. Então essa carne, ela milita todos os dias contra o Espírito. E é por isso que a gente precisa saber, pedir e orar para Deus nos dar o discernimento e a direção da nossa vida. E aí a gente começa aqui essa leitura onde um amigo de Jó, né, ele faz de tamanho, ele começa ali uma narrativa. E nessa narrativa ele começa dizendo: Jó, será que você ficaria ofendido se eu falasse? E quantas vezes, né, acontecem situações onde a gente está vivendo um processo, uma prova, tá na luta, ele tá vivendo uma coisa. E não é que a pessoa tá com um pensamento ruim sobre a gente, não é porque a pessoa. Na verdade, tem pessoas que chegam para falar, tentando ajudar, mas às vezes aquela conversa não vai fazer sentido. E vai ter momentos em que você vai ser a pessoa que vai chegar e vai falar com alguém. E é isso que a primeira coisa que Deus quer falar hoje, na manhã de hoje, é que antes da gente abrir a nossa boca, que nós possamos orar. Senhor, que eu possa ser um instrumento de bênção na vida dessa pessoa agora. Porque se não for, Senhor, eu não quero nem ir. Senhor, que as minhas palavras elas venham ajudar e não destruir alguém. Ou talvez você seja a pessoa que está no processo e que ouviu palavras, veio palavras aos seus ouvidos que naquele momento não fizeram sentido. Porque no fundo, gente, nós sabemos. Quando a gente erra, a gente sabe que a gente errou. Às vezes acontece da gente errar sem saber que está errado. Mas a partir do momento em que você tem o Espírito Santo na sua vida, ele vai testificar. O que é a testificação, Dani? É a certeza, sabe? É quando você faz algo lá dentro do seu coraçãozinho, quando você tem a presença, o Espírito Santo, ele diz: olha, filho, é isso aí mesmo que eu queria que você fizesse. Ou, quando você faz uma coisa errada, a testificação vem: olha, você sabe que isso aí não é certo. Você tá fazendo isso aí, mas não é isso aí que você deveria fazer. Por quê? Porque nós já conhecemos a Cristo. Então, quando a gente conhece Cristo, primeiro, a gente aceita. A Bíblia diz que quando nós confessamos o Senhor como o único e suficiente Salvador, nós somos uma nova criatura nele. O velho homem ficou para trás e tudo se fez novo. Naquele momento, o Espírito Santo ele passa a fazer morada na nossa vida. Então, a partir daquele momento, não vivemos mais pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, mas a presença do Senhor, ela vai direcionar os nossos passos. Ah, Dani, todo mundo vai ser assim? Depende, gente. Depende do quanto eu quero caminhar com Jesus. Porque tem pessoas que dizem que vão aceitar Jesus e que querem nascer de novo, mas estão levantando suas mãos apenas por levantar. Mas optam, decidem todos os dias viver no pecado, viver na concupiscência da carne, fazer coisas que não agradam a Deus, achando que Deus não está vendo. Porque tem pessoas que hoje refletem a sua vida sobre o outro. Peraí, ainda aqui.
na presença do Alexandre eu vou ser assim, mas quando o Alexandre não estiver me vendo, eu vou fazer outras coisas. Sendo que não é o pastor, não é a pessoa que você caminha, é Deus. E a Bíblia diz que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, nada está oculto aos olhos dele. Se você for lá pro fundo do mar, pro mais profundo do mar, ele vai estar. Até seus pensamentos ele sabe. Ele sabe. Então, não adianta você fazer uma coisa na frente de uma pessoa e de trás dela você fazer outra. Ai, mas é porque eu tenho que agradar o fulano. Não, você tem que agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus. E aí, não saindo do diálogo dessa palavra, né, dessa narrativa, a gente vê uma pessoa que se diz aqui nesse momento ser amigo de Jó, onde ele fica tentando encontrar onde foi que Jó errou para ele estar vivendo aquilo que ele está vivendo. Como que pode, Jó? Tu foi um homem que, além de ter sido muito próspero, muito rico, muito abundante, tu ajudou pessoas. As pessoas chegavam a você mal, triste, desanimadas, com suas vidas cheias de confusão. E todas as vezes que essas pessoas chegavam para você, Jó, você dava uma palavra de ânimo, você falava algo que fortalecia aquela pessoa, você ajudava aquelas pessoas. Jó, as pessoas chegavam de uma maneira e quando elas saíam da tua presença, elas saíam de outra maneira. E agora tu tá aí. Como pode? Jó tem alguma coisa errada. Jó, vamos combinar comigo, né? Tu fez alguma coisa, porque antes tu era assim, agora tu tá desse jeito. E são acusações. Às vezes elas vêm disfarçadas de muita coisa. Mas são acusações. E talvez a pessoa que tá te acusando, ela tenha razão. Você realmente tá falho. Mas às vezes aquela palavra não vai fazer sentido. Mas eu preciso te dizer que Deus, ele sabe todas as coisas. Se você está em paz no seu coração, se você tem a consciência que você está vivendo um processo que não faz sentido, mas você tem a confiança que Deus tem o controle da tua vida, tudo vai passar. E no momento certo, Deus vai colocar cada pedrinha no seu devido lugar, cada ponto, né, os pontinhos das palavras, dos is, ele vai colocar no seu cantinho lá. E tudo vai fazer sentido, porque às vezes é necessário não fazer sentido para fazer sentido. É contraditório, é confuso. Mas nem tudo Deus vai explicar, nem tudo Deus vai ter resposta naquele momento que você quer. E aí você vai passar o processo doloroso. O capítulo de ontem eu falei sobre o processo da borboleta, né? Que ela é uma lagarta, vai ali, fica ali camuflada, até que vai ter o casulo dela, ela vai ficar por longos dias ali vivendo aquele processo da escuridão, do sofrimento, da dor, para ela conseguir virar uma borboleta. Então, aquele processo que você está vivendo hoje, ou que há tanto tempo você vem vivendo que não faz sentido você viver, lá na frente, quando tudo isso passar e quando chegar a bênção, a vitória, você vai entender que o que não fez sentido lá atrás faz total sentido agora. O que eu tô dizendo para vocês, gente, não é uma coisa que eu li aqui, meditei e tô trazendo, sabe? Eu posso dizer de algo que eu tomei como experiência de vida. Eu já passei por muitos processos na minha vida com Cristo, muitos. Mas de todos que eu já passei, nada foi tão profundo, tão doloroso, tão escuro, tão ao mesmo tempo que tinham pessoas ao meu redor, tão solitário, porque era assim que eu me sentia, do que os 2 últimos anos da minha vida. E hoje, quando eu comecei a fazer essa leitura, sabe o que é Deus trazer à memória? Tudo que você viveu. E eu não preciso contar para vocês nesse momento. Gente, diante de Deus, não faz sentido eu dizer que eu sou uma coisa que eu não sou. Mas o Senhor sabe, as pessoas que me conhecem sabem o amor que eu tenho no reino. O amor que eu tenho para servir pessoas. De abrir a porta da minha casa meia-noite para receber alguém que está ali precisando de uma oração. De acordar 3, 4, 5 horas da manhã para deixar as coisas prontas para ir para uma campanha, para ir para uma oração, para ir para um culto no lar, para fazer um momento na vida de alguém, para trazer uma palavra de esperança para quem naquele momento não tem esperança. Esse foi o meu chamado e não é um chamado fácil, mas eu faço com muito amor. A Bíblia fala, e quando eu penso assim, meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta. Eu lembro demais, assim, de um versículo que tem lá em Salmos, que aqueles que semearam a boa semente, né, carregando consigo seus molhos, eles voltarão, eles vão colher, né,
eles voltarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, chorando, gemendo ali, doendo mesmo, mas está levando a semente, eles vão voltar com júbilos de alegria, eles vão colher. Então, fazer a nossa missão de evangelizar, de levar o amor, não é fácil. É prazeroso, porque não é sobre a gente, é sobre Jesus. E quando a gente entende que a gente é a essência de Deus nessa terra, a gente entende que nós temos todos os dias uma missão, que é poder levar o amor, porque o amor de Deus, ele é suficiente para as pessoas. Quando a gente entende que a nossa missão é trazer alegria para quem nesse momento só está triste, só chora, só tem lágrimas, e é o Senhor que é a nossa fortaleza. Minha gente, a gente vai, não olhando para o nosso tamanho, para a nossa capacidade, para a nossa conta bancária, para o que a gente não tem, olhando para o alvo. Meu alvo é Cristo, nele eu sou mais que vencedora, nele eu posso todas as coisas, ele me fortalece e eu estou para semear no campo do Senhor, sabe? A Bíblia diz lá no Salmo 23 que ele me faz caminhar por um pasto verdejante, ele me leva às águas tranquilas. Então, esse caminhar nesse pasto verdejante, eu posso sim caminhar sozinha, mas faz muito mais sentido para quem tem a essência de Cristo levar o máximo de pessoas que ela puder para estar lá, sabe, vivendo esses pastos verdejantes, refrigerando a alma em águas tranquilas. Eu aprendi na minha jornada de fé com o Senhor que é bom ser abençoado, é bom ter a presença de Deus, mas melhor ainda é você compartilhar com as pessoas tudo isso. Trazer essa bênção que hoje você vive para outras pessoas, sabe? Porque no fundo, todos nós aqui queremos ter uma vida boa. A gente quer ser feliz, quer que a nossa família dê certo, quer que as coisas aconteçam, né? Uma das coisas que nós precisamos todos os dias vigiar é para a gente não querer mais do que de fato Deus quer que a gente queira. E para que o nosso coração, o tesouro do nosso coração não sejam as coisas, mas sim as pessoas, a família, o lar, sabe? Porque é onde o inimigo sempre ele vai tentar na nossa vida, nos distanciar do que de fato faz sentido e que é para fazer sentido na nossa jornada de fé com Cristo. E aqui esse versículo, olha só, o versículo 3 diz assim: Você ensinou muita gente, deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Vale lembrar. Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Aleluia. Eu tenho notado que os que aram campos de maldades e plantam sementes de desgraças só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar. E eles quebram os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome. E os seus filhos se espalham. E aqui a gente vê, gente, sim, uma acusação. Primeiro, porque você não entende por que alguém está vivendo aquele processo. Segundo, como que aquela pessoa que era daquele jeito agora está vivendo isso? Ela deve ter cometido um pecado muito grande. Menino, Deus desceu, foi a mão mesmo para a pessoa, sabe? Comenta aí no chat se está fazendo sentido para você. Quando eu fiquei doente há 2 anos atrás, incrível que Deus ele nunca deixa a gente só, por mais que ele fique em silêncio. Eu lembro que muitas das vezes eu pegava meu celular para colocar um louvor. Tem um louvor que fez muito sentido nessa jornada, inclusive fala sobre Jó, né? Aquele lá, Jó como pode ainda adorar, se não tem motivo para cantar, abandona esse Deus e morre. E aí ele diz que ele não adora pelo que ele faz, nem pelos bens, mas pelo que ele é nele. E, meu Deus, gente, como eu cantei. Quando eu cantei não falando, cantei dentro do meu coraçãozinho, em lágrimas, sofrendo e chorando lá com o Senhor. E muitas pessoas, sempre Deus colocou muitas pessoas incríveis na minha vida, no reino, né? Pessoas que vieram para somar, para ajudar, para contribuir, pessoas que vieram para a gente ajudar, para a gente direcionar, para a gente cuidar.
E quando acontece uma situação dessa, de profunda dor, enfermidade, quem era a Dani, né? Eu tô falando de algo que Deus fez na minha vida, tá, gente? Quem eu era antes e com o processo, com a enfermidade, como eu fiquei. Por mais que hoje eu esteja desfrutando algo novo do Senhor, eu esteja no melhor momento, assim, da doença, né? Eu tô com a doença bem menos ativa no corpo, mas eu tenho sequelas dela, né? Tem dia que, por exemplo, o meu rosto tá mais vermelhinho, eu tomo ainda corticoide, então é muito efeito colateral dos medicamentos. Às vezes eu sinto dor, enfim. Mas só o meu marido, eu posso dizer ele, porque ele esteve ao meu lado durante todo o processo, pra ver, né, amor, tipo, como eu tava lá Sim. e como eu tô agora. Minha gente, não dá nem pra comparar, né, filho? Uhum. Porque eu fiquei muito mal. E sim, muitas pessoas foram me visitar, glória a Deus, pessoas foram lá levar uma palavra de ânimo, orar pela minha vida. Como também pessoas foram pra falar, pra tipo assim, Dani, eu sei que você é uma pessoa legal, eu sei que isso, eu sei que aquilo. Mas, amiga, será que você não fez alguma coisa que Deus não se agradou? E eu sempre fui uma pessoa de refletir sobre as palavras que eu escutei. Que eu escuto, até hoje eu sou assim. Às vezes eu tô ouvindo algo ali, eu fico depois, e uma característica minha, o Alexandre é totalmente diferente de mim. Talvez você que esteja assistindo aí não seja de refletir, seja parecido com meu marido, ou seja de refletir parecido comigo. E por muitas das vezes que eu ouvi isso, eu fiquei em silêncio, né? Eu pedi a oração. Quando você tá com dor, você não consegue pensar em nada, você só sente dor, você só tá ali gemendo, chorando com a dor que você tá sentindo. E minha gente, não tem nada tão terrível como sentir dor. É sério, é uma coisa assim que eu não consigo nem explicar. Você não consegue fazer nada. Você sente dor, dor. E o pior, tomar muito remédio e parar numa emergência, chegar a tomar morfina na veia e não passado. E para quem é da área da saúde, sabe que morfina é a última opção, né? É a última opção, não tem mais nada mais forte do que a morfina. E já chegando a tomar morfina, minha dor continuava. Continuava sentindo dor. Quando ela tava insuportável, eu gritava. Não era, amor? Gritava, gemia. Minha gente do céu. E, por muitas vezes, escutando isso, eu parava e eu ficava falando com o Senhor em espírito, né? Deus, eu não consegui ver aonde foi que eu errei, qual foi o pecado que eu cometi. Mas, Senhor, me perdoa. Gente, eu pedia perdão a Deus todos os dias. Até que começou a vir mais pessoas, e todas as vezes que as pessoas iam na minha casa, eu dizia assim, eu quero me reconciliar com Deus. Eu precisava gritar isso, que eu não sabia o que eu tinha feito para estar vivendo aquele momento, mas eu sabia que eu queria Jesus. Isso eu não abria mão dele por nada, né? E os dias vão passando e vai chegando outras pessoas, e as pessoas vão dizendo coisas. E depois chegam outras pessoas dizendo outras coisas, que ouviram outras coisas. Até que chega um momento em que Satanás ele tenta de todas as formas trazer na tua mente que você não tá bem e que tem uma coisa muito errada que você fez para você tá vivendo tudo que você tá vivendo. E por mais que muitas das vezes isso não vá fazer sentido na jornada com Cristo, porque às vezes não faz, isso fica na cabeça da gente, né? As vozes. A voz do acusador falando que você errou, que você cometeu um pecado, que você tá daquele jeito por conta disso, por conta daquilo. Ela vai vir relutantemente, todos os dias ali, falando pra você. Às vezes as pessoas que você mais ama na vida vão falar coisas que você sabe que não faz sentido, mas de tanto você ouvir, começa a ficar na cabeça e você vai dando sentido pro que não faz sentido. Eu tenho certeza que quando Deus direcionou a leitura de Jó, Deus tem assim algo para tratar muito específico com vidas, com pessoas. Assim como eu fui tratada e estou sendo tratada por Deus. E vem aquela voz que acusa, sabe? Como é que você deu força para alguém que estava desanimado e hoje está sem fé, sem esperança? Como é que você, quando recebeu alguém que tropeçou no caminho, que estava cansado e estava fraco, deu uma palavra de ânimo e aquela pessoa ficou em pé e agora tu tá caído? Como é que pode, né, que tudo aquilo que você foi, que você disse que você era, que você ajudou, e agora você tá assim, desse jeito, sofrendo, sem paciência, sem coragem, sem confiança, sem esperança. E aí, não sente suficiente?
pessoa começa a te fazer pergunta que conflita você. Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguém, uma pessoa honesta, que tenha sido destruída, entrado numa ruína? Porque o que é natural, gente? O que é o percurso normal? É alguém que foi muito mal e depois semear a maldade que ela fez. Ou alguém que foi muito bom semear a bondade que ela fez. Isso é natural. Contraditório é o oposto disso. Como que você foi sempre bom e agora tu tá na desgraça? Como que tu sempre ajudou e tu perdeu tudo, perdeu tua família, tá aí, tá quase morto, sem esperança, acabou de fechar a boca maldizendo teu dia que tu nasceu e tudo mais. Não faz sentido, porque antes tu era assim, agora tu tá desse jeito. E aí ele fala, né? Tenho notado que os que aram campos de maldades e plantam semente de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Então, no fundo, Jó, tu não foi esse homem bonzinho maravilhoso. Tu tava tentando ser alguma coisa que tu não era e agora tu tá na desgraça e agora a gente tá vendo quem de fato tu é. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Ele resumiu em poucas palavras toda a desgraça que veio sobre Jó e que ele era o culpado de estar vivendo tudo aquilo que ele estava vivendo. E ouvir isso de alguém, de um amigo, de uma pessoa que você tem apreço, é tão doloroso quanto o processo que você está vivendo quando você não tem resposta para viver, para entender por que você está vivendo aquilo. E eu não estou falando aqui apenas de uma palavra, eu estou vendo de um processo, estou falando de um processo que eu vivi isso na prática com Deus. Mas eu também aprendi com o processo. Alguém pode ser correto diante de Deus? E quantas vezes nós, nos nossos muitos pensamentos, meu Deus, onde que eu errei? O que foi que eu deixei de fazer? Principalmente quem leva a preciosa semente, quem caminha entendendo que tem um chamado e que precisa viver esse chamado. Senhor, será que eu dei muito mais atenção àquilo que eu não deveria no lugar de ter feito a tua palavra? Ter vivido o teu chamado? Ou, né, Senhor, será que eu renunciei o que tu queria fazer na minha vida para viver outras coisas? E tantas coisas aconteceram no meu processo que isso parecia ser verdade, né? Porque houve um tempo em que eu me dediquei muito ao trabalho para viver, para passar por tudo que eu passei. Então eu meio que trabalhei muito e tive ali um cansaço físico brutal ao ponto do meu corpo falar. E ele falou doendo, sentindo dor, né? Ele conflitou, tudo deixou de funcionar naturalmente. E talvez você seja essa pessoa que hoje sabe que tem um chamado, que Deus te vocacionou, que Deus te escolheu e te chamou pelo nome, mas que você precisa trabalhar para pagar suas contas, você precisa caminhar para poder conquistar o básico, né? Para ter, pelo menos para viver. E às vezes você vai trabalhando, você vai caminhando, as coisas vão dando certo e vão dando muito certo. E você continua trabalhando. E às vezes a gente esquece que a gente foi chamado pelo nome, a gente esquece que Deus tem uma obra e a gente esquece de deixar ali um tempo para Deus. E esse deixar ali um tempo não é para ser a última coisa, é para ser a primeira coisa. Hoje, diante de Deus, acordar e ter esse momento desse devocional com vocês, estar aqui todos os dias, mesmo diante de um cenário que não tem sido fácil, porque nenhuma vida na Terra, né, amor? A gente sempre vai estar passando por momentos difíceis na vida. Mas estar vivendo algumas experiências e estar tendo novas experiências sem essa direção, sem esse momento que todos os dias nós fazemos, talvez a nossa vida tivesse bem perdida e nada tivesse fazendo sentido. Mas ontem eu fui dormir com esse versículo, né? Na verdade é até um louvor. Eu tava cantando esse louvor, é um louvor da harpa cristã, que o refrão é assim: os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar, vão continuar andando até no céu chegar. O resumo da canção é essa. E quando você caminha, mas você não consegue ver claramente aonde que você vai chegar, você está caminhando, você não sabe onde que você vai chegar. Mas está aqui todos os dias, fazendo esse devocional com vocês,
trazendo também uma palavra de direcionamento para nossa vida, né, amor, para o nosso casamento. Sim. Isso é um combustível para a gente permanecer firme no Senhor. E aí, quando eu olho para uma Daniela de 2 anos atrás, que passou por um processo de dor, talvez se eu não tivesse vivenciado aquela experiência com o Senhor, que não foi fácil, onde, sim, o acusador ele veio, né? E talvez eu realmente tenha cometido erros terríveis na jornada, mas que bom que Deus, o Pai, Jesus, ele não vai olhar para você como o homem olha. E a partir do momento que você sabe que você errou e que você se arrepende do erro que você cometeu, e você diz, Senhor, eu estou disposta a caminhar de novo, eu estou disposta a ser melhor, a fazer agora o certo, Jesus, ele vai te perdoar. Tem pessoas que vivem somente com a lembrança diária dos erros que cometeu. E ela não se acha suficiente para ser melhor. Ou as pessoas julgam tanto ela, somente apontando o seu erro e o seu pecado, que elas não acreditam que elas realmente vão conseguir superar o erro e o pecado que elas cometeram. E isso faz elas estar, nesse momento, paralisadas. Nem vão para frente, nem vão para trás. Porque a culpa continua sobre elas. Não porque elas queiram estar com a culpa ou carregar o fardo da culpa, mas porque existem pessoas ao lado delas que todos os dias afirmam, reafirmam isso. E é nesse momento que você precisa entender que você precisa tomar uma decisão. E uma decisão de caminhar, de mudar, sabe? De conhecer pessoas que te encorajem para a jornada de fé com o Senhor. Estar perto das pessoas que vão lá te levar cada vez mais para perto do Senhor. E principalmente, busca Jesus, desce na presença dele. Em Deus a gente encontra cura para o nosso pecado. Em Deus a gente encontra perdão para o nosso pecado. Em Deus a gente encontra descanso quando o dia está mal. Em Deus a gente encontra paz quando tudo está em guerra. Mas é somente em Jesus que a gente encontra isso. Então eu quero te encorajar que nesse momento, lendo aqui essa palavra, exista um Elifaz na tua vida. Um Elifaz que está lembrando para você quem você era e o quão abençoado e maravilhoso era você, a sua vida e a sua jornada, mas que agora talvez você tenha cometido muitos erros que ninguém viu, mas Deus estava vendo e agora você está pagando por tudo que você tinha feito e que ninguém estava vendo naquele momento. Porque é muito fácil lançar um dedo de acusação quando não é a pessoa que está vivenciando um processo. E às vezes esse dedo de acusação ele vai fazer sentido, porque sim, você errou. E Deus ele corrige o filho que ama. Mas às vezes o que você está vivendo é um processo de lapidação, porque você é um diamante precioso para Cristo. E um diamante, para ele ficar lindo e perfeito, ele vai precisar ser lapidado. E a lapidação é o processo. E esse processo muitas das vezes vai vir com dor, com lágrima, com gemido, com perdas, né, com mudanças. E o processo nunca vai ser fácil. Mas caminhar para o propósito de Deus, com certeza vai ser a melhor escolha que a gente faz todos os dias da nossa vida. Amém? Então eu quero hoje te dar esse entendimento, né? Essa chave que te liberta de entender que esse processo de agora não define quem você é nesse momento para Cristo. Na verdade, esse processo é necessário para você ser exatamente quem o Senhor diz que você vai ser. Amém? Então, que o Senhor Jesus ele traga cada vez mais clareza. Clareza para você entender que existem situações que nós não vamos ter resposta do porquê que estamos vivendo. Mas lá na frente vai fazer total sentido. Parece assim que as peças do quebra-cabeça, elas estão totalmente sem conexão. Porque o processo agora é para deixar tudo sem entendimento mesmo, tudo confuso. Mas quando esse processo passar e chegar ao propósito, a bênção, a vitória, todas as peças elas vão se encaixar. E tudo que nesse momento não está fazendo sentido, vai fazer sentido. E você vai testemunhar que aquele que começou a boa obra em você, ele cumpre a obra. Ele é fiel para cumprir. Você está testemunhando a sua vitória. Amém? Então, que o Senhor possa te abençoar com essa palavra. Entendendo que o processo é necessário. E que às vezes a gente vai tentar justificar, falar para as pessoas que a gente não sabe o que a gente fez, às vezes a gente não vai conseguir nem... Vai ter momento que você vai dizer, olha, meu querido, nem eu sei porque eu tô vivendo isso aqui, mas Deus tá sabendo. Deus sabe, eu só preciso que ele saiba. Nós só precisamos que ele saiba, gente. Aquele que confessa, confessar o quê? A tua dor, os teus medos, o processo, né? O pecado, o erro. Aquele que confessa alcança a misericórdia do Senhor. Amém? Amor, você pode fazer essa oração Amém. nesse momento? Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor,
Obrigado, Jesus, por mais um dia, Obrigada, Deus. Deus. Obrigado pelo dom da vida, pelo Obrigada, nosso Pai. levantar, respirar, pela nossa saúde. Que nós possamos, Pai, ter a força, Pai, a fidelidade, assim como a de Jó, que a gente possa saber filtrar, Senhor, as palavras que chegam ao nosso ouvido. Que o Senhor possa repreender, Pai, toda palavra contrária de nossas vidas, Senhor. Nós possamos ter sabedoria para lidar com as situações adversas, Deus. Amém, E que Deus. nós possamos ser fortes, Deus. Que a gente possa ter a resistência, Deus, de superar cada desafio. Em nome de Nunca, Jesus. Pai, te negando, nunca te amaldiçoando, mas sim reconhecendo que o Senhor Aleluia, sempre faz o Deus. melhor para nós. E que se por acaso nós estamos passando por algum processo, por algum momento difícil, a gente não vai ficar nesse deserto para sempre, e nós sabemos que no final a gente vai ter a nossa vitória. Amém, Porque o Jesus. Senhor, o Pai, sempre faz tudo com um propósito. Aleluia, Se nós Deus. estamos passando por alguma dificuldade nesse momento, é para a gente aprender e para a gente não errar no futuro. Amém, Que o Senhor Jesus. possa nos guiar no teu caminho, Jesus. Que o Senhor possa, Pai, nos mostrar o quão grande, Pai, tu és na nossa vida. Em E nome que a de gente possa Jesus. sempre, Pai, não esquecer que se não fosse o Senhor nas nossas vidas, a gente não seria nada. Abençoa, Pai, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, os que irão assistir. Abençoa, Deus. Que o Senhor possa visitar o lar de cada um. Em nome de Abençoa, Jesus. repreende todo mal, abençoa cada lar, cada família, Em nome de cada Jesus. casal, Em nome de Jesus. Jesus. E que o Senhor possa, Pai, amanhã nos abençoar com mais um dia, que nós possamos voltar aqui para mais um Café com Propósito. Deus. Amém, Deus. Assim, Pai, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Não esquece de deixar o teu like. Se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar no Amém. Facebook. E se você quiser maratonar todos os episódios do Café com Propósito também, você pode ouvir em todas as plataformas de podcast. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém.